Olá, boa tarde. O tema da nossa aula de hoje será o tratamento do diabetes do tipo 2 com o uso de antidiabéticos. Então, nós vamos fazer uma breve revisão sobre o diabetes mellitus do tipo 2, porque nós já abordamos esse assunto na aula anterior. Então, o DM2 é considerado uma síndrome heterogênica da desregulação da homeostasia da glicose associada a um comprometimento na secreção e ou na ação da insulina. Quando a gente avalia as características do diabetes do tipo 2, nós observamos que ele representa de 80 a 90% de todos os casos diagnosticados de diabetes, então é o que possui maior prevalência, e que cerca de 80 a 90% das pessoas diagnosticadas com DM2 são obesas ou estão com sobrepeso. Então, o que correlaciona muito a fisiopatologia do DM2 com a obesidade. E nessa correlação, nós observamos que tanto o paciente obeso quanto o paciente diagnosticado com DM2 e possui sobrepeso, ele apresenta um componente de resistência das células à ação da insulina. Além também de fisiopatologicamente, o DM2 está correlacionado com fatores com predisposições genéticas. Durante muito tempo foi descrita a síndrome X, que hoje nós consideramos e a chamamos de síndrome metabólica. Então, o que seria a síndrome X ou a síndrome metabólica? São pessoas que apresentam um quadro de hipertensão, hiperlipidemia, podendo ser hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, ou os dois associados, com presença ou não de coronariopatia, com sobrepeso e obesidade, e aqui que encaixa esse paciente o que predispõe ao desenvolvimento de diabetes mellitus. Ele apresenta uma hiperinsulinemia devido principalmente a uma resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina. E isso predispõe o desenvolvimento futuro do diabetes. Então, quando a gente fala de fisiopatologia do DM2, eu tenho alguns fatores já descritos. Apesar disso, a gente estar em estudo, o diabetes, ele é uma doença multifatorial. Então, o que nós observamos? E dentro dessas causas multifatoriais, os componentes genéticos e os fatores ambientais são preponderantes para o desenvolvimento do DM2. Então, como base fisiopatológica, nós observamos que o paciente DM2, ele apresenta geralmente uma resistência à ação da insulina. Então, o que é essa resistência da ação da insulina? É uma menor resposta desse tecido à ação da insulina, levando a uma menor capacidade de transporte de glicose do ambiente dos vasos sanguíneos para os tecidos. Então, se eu tenho uma menor capacidade dessa transferência da glicose, o que acontece? Eu passo a ter um quadro de hiperglicemia. E também a resistência à insulina, ela não está somente na periferia, dos tecidos periféricos. Nós observamos que no tecido hepático existe um déficit em em suprimir a produção de glicose. Então, quando eu tenho um componente de resistência insulínica, nós observamos também uma produção hepática de glicose excessiva, o que corrobora para o aumento da glicemia. E quando nós observamos nos pacientes que apresentam componente de resistência à insulina, nos adipócitos, nós observamos a presença de lipólise intensa, com o que favorece o desenvolvimento de dislipidemias e também induz a resistência ao fator que vai induzir a resistência à insulina nos músculos e no próprio hepatócito, levando o quê? Uma produção hepática de glicose elevada. Juntamente com a resistência insulínica, nós podemos observar que esse paciente com DM2 pode ter ou não comprometimento das células beta no momento do diagnóstico, mas como o DM2 é uma doença em progressão, ao longo dos anos, esse paciente, se ele não tiver no diagnóstico comprometimento das células beta, ao longo dos anos ele vai desenvolver
esse mecanismo fisiopatológico. E nós observamos que nesse comprometimento, a célula beta ela tem uma menor responsividade aos estímulos que liberam insulina, tanto aos níveis glicêmicos quanto aos efeitos dos hormônios incretinomiméticos que nós vimos, que são capazes de aumentar, potencializar essa liberação de insulina no organismo. Nós observamos ao longo dos anos uma redução da massa de células beta, então a gente tem uma menor população dessas células e que esse efeito é progressivo ao longo dos anos, então essa função da célula beta ela vai diminuindo. Existem casos que esse comprometimento ele vem na liberação da proinsulina em vez da insulina madura, e a proinsulina não é capaz de ativar os seus receptores periféricos, e o início do comprometimento da função dessas células betas começa com uma hiperinsulinemia, que a gente observou que está presente nos pacientes com síndrome metabólica. Então, ocorre uma hiperinsulinemia, principalmente em jejum, e esse fato está diretamente relacionado com a resistência à insulina. E o que nós observamos? Além disso, nós observamos que essa desregulação do metabolismo hepático de glicose, ele é presente também com uma produção hepática de glicose excessiva, corroborando para a manutenção da hiperglicemia neste paciente. Então, nós já vimos essa figura na aula passada, por isso que eu estou passando mais rápido aqui por essa breve introdução. Nós observamos que no momento do diagnóstico, o paciente ele pode estar em qualquer uma dessas etapas, mas geralmente o diagnóstico é feito entre a etapa 1 e 2. E o que hoje se busca, que a gente já falou? A gente tenta diagnosticar esse paciente através do rastreamento daqueles pacientes elegíveis. E quem são os pacientes elegíveis? Só para a gente relembrar, porque nós já vimos. Então, nós temos pacientes menores de 45 anos que apresentam sobrepeso ou obesidade e que têm um fator de risco a mais associado, ou seja, tem histórico familiar de diabetes, apresenta síndrome metabólica, apresenta dislipidemias, é hipertenso, e aí lá tem vários fatores relacionados. Então, esse paciente a gente tenta buscar para tentar diagnosticar o diabetes aqui na etapa 1. E quando o paciente, como eu falei, o diabetes do tipo 2 é uma doença em progressão. Então, ao longo dos anos, o paciente pode ter esse declínio da função da célula beta e principalmente esse declínio está associado a um processo de glicotoxicidade. A hiperglicemia, ela leva a um quadro de perda da função das células betas. Eu não vou falar os mecanismos disso. Então, quando eu penso no paciente DM2 e nos estágios do paciente que ele pode seguir, então aqui eu tenho um paciente normal, sem a doença, com normoglicemia. E devido a fatores ambientais e fatores genéticos, eu posso começar a observar que esse paciente se encontra no quadro de pré-diabetes. Então, quando ele está no pré-diabetes, quando ele está com a glicemia de jejum alterada ou a tolerância à glicose diminuída, ou seja, quando eu faço a glicose em jejum, ele está lá entre a faixa de 100, acima de 100 miligramas por decilitro de glicose e até 125. Lembrando que o diagnóstico de diabetes da glicose em jejum, a glicose tem que estar acima de 126. Então, neste paciente, eu já observo os processos fisiopatológicos ocorrendo, principalmente de resistência insulínica e da alteração da secreção de insulina e também de glucagon. E no teste de tolerância diminuída à glicose, nós observamos que esse paciente, ele
apresenta uma hiperglicemia, principalmente no período pós-prandial. Então, a gente espera que esse paciente fique 2 horas após a ingestão de uma carga de glicose, que a glicemia dele esteja abaixo de 160. E esse paciente tem essa glicemia entre 160 e 200. Se ele tiver acima de 200, ele vai ser diabético, se não, ele tem uma tolerância à glicose diminuída. Então, esse paciente, a gente quer identificar ele. Para quê? Para que a gente possa atuar para evitar que ele se torne um paciente diabético. E também tentar identificar o paciente diabético na fase inicial. E aqui eu tenho o paciente já com diagnóstico de DM2. E nós vamos observar que quando o paciente tem esse diagnóstico, geralmente a gente opta pelo tratamento com os antidiabéticos, que é, a maioria deles, uma terapia administrada pela via oral. Existe uma única classe de medicamentos dentro dos antidiabéticos que é administrado pela via parenteral. E esse paciente, se ele não se cuidar, ele pode evoluir e caminhar para a necessidade, ele vai evoluindo e ele pode caminhar para a necessidade do início da insulinização. Então, quando o paciente tem a perda de uma função em torno de 40 a 50% da função da célula beta, a produção de insulina ela já fica pequena e ocorre a necessidade do início da insulinização com a administração de uma dose noturna. Esse paciente pode evoluir e se encontrar na etapa 4. Na etapa 4, eu preciso fazer uma insulinização plena, como ocorre em um paciente em tratamento do DM1, que a gente já falou na aula passada, e aqui nós vamos avaliar se os antidiabéticos vão permanecer ou não. Isso tem que ser avaliado caso a caso, porque nós vamos ver situações que existem o benefício da manutenção de alguns medicamentos pela via oral. Então, seguindo esse pensamento, nós vamos selecionar dentro dos antidiabéticos orais. Então, quais fármacos estão disponíveis no mercado? Nós temos os fármacos das classes das sulfanilureias, das biguanidas, os inibidores da alfa-glicosidase, as glinidas, as tiazolinedionas, que a gente apelida de glitazonas, os fármacos incretinomiméticos, aqui ficou um azinho a mais, que são os análogos de LP1 e os inibidores do DPP4 e os inibidores SGLT2. Então, a partir de agora, a gente vai apresentar as características desses fármacos para a gente entender um pouquinho do seu uso e avaliar essa terapia. Então, entre esses antidiabéticos orais, o que nós vamos observar? O paciente com diabetes mellitus, o sinal presente em todos eles para ser considerados um paciente com diabetes é a presença da hiperglicemia. E nós sabemos que a hiperglicemia tem uma correlação negativa com o desenvolvimento negativa com a saúde do paciente. Então, quanto maior o descontrole glicêmico, nós já vimos isso, maior é a ocorrência de complicações devido à doença. Então, eu tenho maior número de doenças correlacionadas. Então, só que quando a gente avalia quais mecanismos fisiológicos no meu organismo contribuem para o aumento da glicemia. Então, o primeiro deles é o aumento da glicemia após a alimentação, que é um processo natural. Nós observamos que existem outras situações que se tornam patológicas e estão presentes no paciente com diabetes, com paciente DM2. Então, eu observo também que o aumento da produção hepática de glicose favorece para a manutenção da hiperglicemia, a diminuição da captação periférica à glicose também, então eu crio um quadro de resistência à ação da insulina, também corrobora para a manutenção da hiperglicemia e a diminuição da secreção de insulina também vai corroborar para a manutenção da hiperglicemia. Então, quando eu penso em fármacos para
controlar essa glicemia, para evitar as complicações ao longo prazo do diabetes, eu vou atuar principalmente em algum desses mecanismos que vão colaborar para a manutenção da hiperglicemia. E aqui, entre os fármacos citados anteriormente, nós vamos observar que as biguanidas representadas pela metformina, elas vão reduzir a glicemia ao atuar sobre a redução da produção hepática da glicose, e ficou faltando uma setinha aqui também, e ao atuar favorecendo, sensibilizando os tecidos periféricos para o aumento da captação da glicose. Já as glitazonas, elas vão atuar, também são chamados de fármacos sensibilizadores da captação de glicose, bem quanto as biguanidas. Elas vão atuar para reduzir a glicemia ao aumentar a captação periférica de glicose e direcionando essa glicose da corrente sanguínea para os tecidos. Já os inibidores da alfa-glicosidase, eles vão atuar em nível intestinal, então, para diminuindo a absorção e diminuindo assim o pico glicêmico após uma refeição. E a maior parte dos fármacos hoje desenvolvidos, eles vão atuar nessa fase aqui, que é a diminuição da secreção, ao aumento da secreção de insulina. Então, as sulfonilureias, as glinidas e os fármacos com efeito incretina vão diminuir a glicemia ao aumentar essa secreção de insulina no organismo deste paciente. Existe uma única classe de fármacos que não está aqui representada, que vamos utilizar, que são os inibidores SGLT2, que atuam a nível renal ao aumentar a excreção de glicose pela urina, consequentemente reduzindo os níveis de glicose na corrente sanguínea. E nós vamos falar e explicar um pouquinho mais desse mecanismo. Então, eu posso classificar esses antidiabéticos de acordo com o mecanismo geral de ação. Eles podem ser classificados em secretagogos e sensibilizadores, ou através de outros mecanismos de atuação. Os fármacos secretagogos são aqueles que vão estimular a liberação da insulina por diferentes mecanismos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, entre eles, nós temos a classe de fármacos das sulfonilureias, as glinidas, os análogos de LP1 e os inibidores de BP4. Já os fármacos sensibilizadores vão ser aqueles que vão reduzir a glicemia do paciente ao aumentar a captação periférica e utilização da glicose. Então, entre esses fármacos, nós temos as biguanidas e as glitazonas. E os outros fármacos vão atuar, sejam eles na redução da absorção de glicose alimentar ou na excreção, na promoção da excreção da glicose pela urina. E aí nós vamos ter da mesma forma a redução dos níveis glicêmicos. Então, quando nós falamos nos princípios para o tratamento do diabetes de forma geral, esse tratamento, ao ser estabelecido, ele tem que ter objetivos e metas. E aí, para que eu consiga alcançar essas metas, elas têm que ser estabelecidas antes do tratamento. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, na sua diretriz, ela coloca que a meta terapêutica a ser atingida de hemoglobina glicada em pacientes adultos é em torno de 7. E entre 7,5 a 8,5 em pacientes idosos, dependendo do estado de saúde. Só que essas metas terapêuticas, elas sempre têm que estar associadas com alguns fatores que garantem a individualização do tratamento, como a duração do diabetes, a idade do paciente, expectativa de vida, a presença de comorbidades, a presença de doenças cardiovasculares e a presença de complicações do próprio diabetes. E, além disso, a presença de hipoglicemia não percebida. A meta para a glicemia de jejum pré-prandial e pós-prandial, ela vai ficar abaixo de 100 para glicemia de jejum e glicemia pré-prandial,
sendo tolerável até 130, e a glicemia pós-prandial abaixo de 160, sendo tolerável o índice até 180. A partir desse conhecimento, eu vou fazer a escolha do medicamento mais indicado para cada paciente. Então, ao escolher esse medicamento, nós temos que tentar individualizar para cada paciente. Nós temos uma grande gama e uma grande possibilidade de medicamentos para o controle da hiperglicemia no paciente DM2. E quais são os fatores que podem impactar nessa escolha? O estado geral do paciente e a idade do paciente. Nós vamos ver que pacientes idosos, os fármacos secretagogos têm maior risco de hipoglicemia, e isso pode ser deletério, porque pode aumentar o número de quedas. A presença de obesidade, nós vamos ver que alguns medicamentos favorecem para o ganho ponderal. A presença de comorbidades presentes e a definição entre quais comorbidades estão, então se são doenças renais, neuropatias, doenças cardiovasculares. Nós temos que conhecer o perfil do paciente com glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e também de acordo com a hemoglobina glicada. A eficácia do medicamento, ou seja, a capacidade desse medicamento em conseguir reduzir a glicada e a glicose de jejum. A possibilidade do risco de hipoglicemia. As possíveis interações com outros medicamentos que o paciente já faz uso e também a possibilidade de ocorrência de reações adversas e de contraindicações. Geralmente o paciente diabético DM2 ele faz uso de mais de um medicamento. O custo do medicamento e a preferência do paciente, que está muito relacionada com a comodidade fisiológica e a via de administração. Então, quando eu falo dentro dessa escolha, eu falei no processo da eficácia do medicamento. Então, a eficácia vai ser medida na capacidade desse medicamento promover a redução de hemoglobina glicada e a redução da glicose em jejum. Então, os fármacos considerados com maior eficácia, só deixa eu pegar e voltar, eu voltei 2. Os fármacos considerados com maior eficácia são os fármacos até mesmo os mais antigos do mercado, que são as sulfanilureias, as meglitinidas ou glinidas, que são 2 fármacos secretagogos que eles estimulam a liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. São as biguanidas, que o único representante hoje no mercado é a metformina, e que tem a capacidade de redução de glicada em até 2%. Já as tiazolinedionas, representadas pelas glitazonas, elas têm uma capacidade intermediária na redução de hemoglobina glicada, chegando numa redução no máximo de 1,5%. E os inibidores da alfa-glicosidase contêm uma meta em até 1%. Os análogos de LP1 e os inibidores de FP4 estão aqui nessa redução intermediária a baixa, ou considerada baixa, de redução de hemoglobina glicada, e os inibidores SGLT2 também estão aqui, que eles não, quando essa tabela foi criada, eles não tinham sido lançados no mercado. Então, diante disso, nós temos que conhecer também as propriedades e os mecanismos de ação de cada uma dessas classes para que possam impactar na escolha desses fármacos para o tratamento do paciente com DM2. Então, as sulfanilureias são fármacos de uma primeira geração entre os antidiabéticos criados pela via oral, já estão há bastante tempo no mercado e eles são divididos de acordo com a geração de lançamento. Então, a primeira geração eu tenho como representante a clorpropamida, na segunda geração eu tenho a gliptizida, glibenclamida e gliclazida, e na terceira geração a glimepirida. Todos agem da mesma forma, mas nós observamos qual a diferença entre as gerações, que os fármacos de gerações mais novas, eles têm a capacidade de reduzir a hemoglobina glicada com menor risco de hipoglicemia ao paciente. Então, como esses fármacos vão atuar no nosso organismo,
para reduzir os níveis glicêmicos. Então, o mecanismo de ação básico deles é através do estímulo da liberação de insulina. Então, nós vamos aqui relembrar daquela figura que nós falamos na primeira aula, que é como a insulina é liberada do nosso organismo. Então, a insulina, na presença da glicose, ocorre a oxidação dessa glicose, eu aumento a síntese de ATP, e ao aumentar a síntese de ATP, eu bloqueio os canais de potássio dependentes de ATP. Quando eu bloqueio esses canais de potássio, o nível de potássio intracelular reduz, ocorre uma despolarização que leva à abertura dos canais de sódio sensíveis à voltagem, que não estão representados aqui, que vão sustentar essa despolarização e vão levar à abertura dos canais de cálcio sensíveis à voltagem. Com o aumento do cálcio intracelular, eu vou induzir a exocitose das vesículas que contêm insulina já sintetizada e que estão armazenada para ser liberada no plasma sanguíneo. E aí eu tenho um aumento da quantidade plasmática de insulina liberada. Então, dentro desse processo, aonde as sulfonilureias vão atuar? Elas atuam mimetizando a ação do ATP. Então, elas bloqueiam, elas são um bloqueador dos canais de potássio sensíveis a ATP. Elas se ligam a esses canais, diminuindo a condutância de potássio e causando toda essa despolarização presente. Essa cascata aqui já explicada. Além disso, foi observado que as sulfonilureias, elas também aumentam a meia-vida da insulina no organismo, ao diminuir a eliminação hepática deste hormônio. Só queria o laser aqui, eu apertei lugar. E o que nós observamos? Que esses mecanismos estão diretamente relacionados com o efeito das sulfonilureias no nosso organismo. Então, quando a gente avalia as propriedades farmacocinéticas das sulfonilureias, elas são bem absorvidas pelo trato gastrointestinal, só que os alimentos e a hiperglicemia, elas diminuem a capacidade de absorção. Então, o ideal é fazer o uso da sulfonilureia antes do processo alimentar e fazer o uso contínuo para evitar picos hiperglicêmicos que podem diminuir a sua absorção. A maior parte desses representantes vai circular, tem alta ligação às proteínas plasmáticas, com exceção da glibenclamida, e a sua meia-vida é considerada relativamente rápida, possuindo uma meia-vida de 3 a 5 horas, mas possui um efeito prolongado no organismo, o que permite a administração de 1 a 2 doses diárias. O metabolismo hepático está presente e extenso e ocorre a excreção urinária desses metabólitos. Qual é a indicação para o uso das sulfonilureias? Principalmente em pacientes diagnosticados com DM2, que pode ser utilizada em monoterapia ou em associação com outros antidiabéticos, que nós vamos falar mais à frente, e em pacientes com diabetes neonatal, aqueles recém-nascidos. Os efeitos colaterais mais comuns relacionados ao uso das sulfonilureias vão ser as hipoglicemias, náuseas, vômitos e alguns pacientes podem permear com a granulocitose. Alguns estudos tentaram correlacionar a glibenclamida com maior risco cardiovascular, mas esses estudos não conseguiram definir se esse risco existe. Como a hipoglicemia é o efeito colateral presente mais importante, nós observamos que eu tenho que ter cuidado no uso das sulfonilureias. Por quê? A sulfonilureia, elas vão induzir a secreção de insulina independente dos níveis de glicose. Então, ao fazer o uso de uma sulfonilureia de forma contínua, eu tenho que ter cuidado em orientar esse paciente para ele se alimentar nos horários determinados. Por quê? Ela atua no meio
do mecanismo de liberação de insulina, e ela exclui a presença da glicemia, do fator sensibilizador, que é o excesso de glicose do organismo para liberar insulina. Então, as hipoglicemias podem ocorrer, e principalmente se o paciente pular refeições ou não fizer refeições como foi indicado no plano alimentar dele. As sulfonilureias de primeira geração têm maior risco para induzir hipoglicemias, então quando eu penso no tratamento para idosos, nós optamos pelas sulfonilureias mais novas, de segunda e terceira geração, que estão correlacionados com menor risco de hipoglicemia, que são a gliptizida e a glimepirida. Então, se a gente pensar em um resumo desses fármacos, das características desses fármacos para uma atuação clínica, nós observamos que eles são fármacos com grande eficácia para a redução de hemoglobina glicada, que em torno de 25% dos pacientes controlam a hemoglobina glicada e a sua glicose com a monoterapia, ou seja, só com o uso de sulfonilureia. Nós observamos que eles são fármacos contraindicados na presença de insuficiência renal, porque ela pode predispor a hipoglicemias de maior gravidade. E o que nós observamos? Como o diabetes mellitus é uma doença em progressão, que eu tenho a redução da função da célula beta, ao longo do tempo, no tratamento crônico, nós observamos uma redução do efeito da ação dessas sulfonilureias. E essa redução do efeito está correlacionada com a falência das células betas, então com a redução da população das células beta-pancreáticas. Elas podem ter interações medicamentosas que podem aumentar o risco de hipoglicemia, principalmente quando associado a alguns anticoagulantes, androgênios, inibidores da monoaminoxidase e outros fármacos. E nós observamos que alguns fármacos que são hiperglicemiantes, como os beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, colestiramina e tiazídicos, podem diminuir a eficácia de ação desses fármacos quando administrados. Então, ocorrem interações medicamentosas que levam prejuízo do tratamento do diabetes. Agora, uma segunda classe que nós vamos abordar é a classe das glinidas, que nós temos dois representantes, a repaglinida e a natiglinida. Entre eles, a repaglinida ela é mais potente e as glinidas elas possuem o mesmo mecanismo de ação das sulfonilureias. Elas vão se ligar aos canais de potássio sensíveis a ATP, aumentando, diminuindo a condutância dos íons potássios, gerando despolarização e, consequentemente, aumentando a exocitose da insulina. Mas, professora, por que elas são consideradas uma outra classe de medicamentos se o mecanismo de ação é praticamente o mesmo? Nós vamos observar que as glinidas, elas diferem, elas têm uma ação reduzida. Então, elas conseguem o seu período de duração da ação ao reduzir a glicemia é somente em torno de 3 a 4 horas, ou seja, ela consegue cobrir somente a hiperglicemia pós-prandial. Já as sulfonilureias, ela tem uma ação duradoura no organismo, então de 12 até 24 horas que ocorre a capacidade de redução da glicemia quando eu utilizo uma sulfonilureia. Então, por isso que elas são classificadas como uma outra classe de medicamentos. Então, quando eu penso nesses fármacos, eles vão atuar principalmente pela a sua farmacocinética e pela sua farmacodinâmica. A sua ação ela vai ser restrita a uma hiperglicemia pós-prandial. Então, são fármacos que eu utilizo quando eu tenho um descontrole, eu tenho uma hiperglicemia pós-prandial muito proeminente. E quando a gente avalia as propriedades farmacocinéticas, eu tenho uma rápida absorção pelo trato
gastrointestinal e com uma absorção efetiva. Eu tenho uma meia-vida pequena e tenho um metabolismo hepático inativador na maior parte e com eliminação renal tanto do fármaco íntegro quanto dos metabólitos. Como eu tenho essa característica para cobrir a hiperglicemia pós-prandial, o seu uso deve ser sempre pré-prandial, em torno de 20 a 30 minutos antes da refeição. E qual é a vantagem, por exemplo, de dar uma glinida em relação a uma sulfanilureia? É principalmente para aquele paciente que permeia com descontrole glicêmico após a alimentação. Então, em vez de eu dar uma sulfanilureia que vai ter efeito hipoglicemiante durante 12 horas, eu dou uma glinida, que aí eu tenho efeito limitado ao período pós-prandial e eu diminuo o risco de hipoglicemia. As glinidas, da mesma forma, apesar de ser menos comum, mas pode ocorrer o risco de hipoglicemia, principalmente se o paciente fez o uso do medicamento e pulou aquela refeição. E bem como eu não falei das sulfanilureias, mas tanto as sulfanilureias quanto as glinidas, elas vão levar um aumento do peso do paciente, o que não é interessante, né, se eu pensar de uma forma geral para o paciente DM2. Então, quando eu uso a glinida? Quando é uma classe de fármacos indicadas? Quando eu quero fazer o controle da glicemia pós-prandial. Então, toda situação, quando eu tenho essa situação, eu vou fazer o uso de uma glinida. E nós temos o potencial intermediário para redução de hemoglobina glicada. Então, ela pode chegar aí até 2%. E, da mesma forma que as sulfanilureias, quando eu tenho um avanço da doença, do diabetes em si, eu tenho a redução das células beta-pancreáticas e esses fármacos estimulam a secreção de insulina pela célula beta-pancreática. Então, se eu tenho a redução dessas células, ao longo do tempo, eles vão deixar de ser eficazes com a progressão da doença. Qual a diferença da natglinida para a repaglinida? A natglinida possui uma absorção mais rápida e promovendo uma secreção mais rápida de insulina, só que menos sustentada. Então, ou seja, o tempo de ação dela no organismo é menor, em torno de 2 a 3 horas, o que não deixa de ser interessante, porque ela pega exatamente aquela hiperglicemia pós-prandial. Então, que eu tive um aumento da glicose e aí eu estimulo a liberação de insulina para cobrir esse pico hiperglicêmico. E qual a vantagem em relação à natglinida? Natglinida, eu tenho que fazer a administração dela até 30 minutos antes, tá? Para o pico hiperglicêmico prandial coincidir com o pico de atividade do medicamento. Aqui, como eu tenho essa absorção mais rápida e com estímulo da secreção da insulina de forma mais efetiva, eu posso fazer o uso da natglinida logo antes das refeições. E por ter essa característica, a natglinida, por cobrir melhor somente o período de hiperglicemia pós-prandial, a natglinida está associada com menor risco de hipoglicemia como efeito adverso. Então, a absorção é rápida pelo trato gastrointestinal, com 1 hora de pico de atuação, uma meia-vida em torno de 1 hora, o pico de atividade em torno de 30 minutos e um metabolismo hepático inativador em torno de 80%. Qual a indicação dessa glinida? Também para reduzir a glicemia pós-prandial. Então, se eu penso num resumo das características desses fármacos, os reguladores da glicose pós-prandial, que são as glinidas, que vão cobrir, principalmente vão aumentar a secreção de insulina nesse período pós-prandial, entre 2 até 4 horas, nós vamos observar que eles são fármacos que eu vou utilizar para controlar a hiperglicemia pós-prandial e nós observamos que os efeitos colaterais mais comuns são o aumento de peso e a presença de hipoglicemia, só que esses fatores são bem menores do que
as sulfonilureias. E quando eu comparo a natiglinida com a repaglinida, o risco de hipoglicemia da natiglinida é muito menor do que a repaglinida. Ela ocorre em até 3% dos pacientes, enquanto que a repaglinida, a hipoglicemia pode ocorrer em até 1/4 dos pacientes que fazem o seu uso. Então, e esse fator está associado com essa característica da natiglinida, de uma rápida liberação de insulina e sem uma hiperinsulinemia prolongada e sustentada. E aí, nós vamos caminhar para mais uma classe de fármacos antidiabéticos. E quem já não ouviu falar da metformina? Hoje, anotem isso, a metformina é o tratamento de escolha para o DM2. Então, o paciente que é diagnosticado com DM2, o fármaco que eu vou pensar em inserir, o primeiro fármaco a ser inserido vai ser a metformina. As biguanidas, elas representam uma classe que existiam outros medicamentos, mas devido ao risco de acidose que eles provocavam em boa parte dos pacientes, e é um efeito colateral grave, eles foram retirados do mercado. E hoje, como único representante dessa classe, nós temos a metformina. Então, quais são os mecanismos de ação que tornam a metformina como o fármaco de primeira escolha para o tratamento do DM2? Ela vai atuar através de um segundo mensageiro, ao aumentar a atividade da MPK. E ao aumentar a atividade da AMPK, nós vamos observar que eu vou ter como efeito benéfico a redução da glicemia do paciente através da redução da produção hepática de glicose, do estímulo para a formação de glicogênio, então a retirada da glicose da corrente sanguínea para ser imobilizada em glicogênio no tecido hepático e tecido muscular, o aumento da sensibilidade periférica da insulina, tanto o aumento da sensibilidade ao tecido muscular esquelético como tecido adiposo, aumentando a captação da insulina e aumentando no músculo a formação de glicogênio. E aí nós falamos que ela tem uma ação anti-hiperglicemiante. Ela não interfere na secreção de insulina, e sim nos outros mecanismos que envolvem a produção da glicose pelo meu organismo e liberação ou na captação da glicose. Então, só vamos entender aqui esse mecanismo de ação. A metformina, então, para ela agir e exercer os seus efeitos, ela precisa entrar nas células para ativar a MPK, e ao ativar a MPK, eu consigo aumentar a captação de glicose pelos tecidos periféricos, a aumentar a expressão do transportador de glicose nas membranas, o GLUT4. Então, eu reverto, eu diminuo o quadro de resistência insulínica. Nós observamos que, além de reduzir a produção hepática de glicose, eu diminuo a gliconeogênese e aqui eu aumento a oxidação de glicose pelo meu tecido, promovendo a clivagem de glicose. Eu diminuo a metformina, ela diminui a lipogênese e aumenta a oxidação de ácidos graxos no músculo esquelético, e isso é favorável para evitar favorável em pacientes com dislipidemias. E ao diminuir a lipogênese, nós temos um efeito benéfico na metformina, que ela não leva o aumento de peso no paciente diabético, que é um fator que está diretamente relacionado, quanto maior o peso, maior a possibilidade de resistência insulínica. Então, aí eu tenho uma vantagem muito grande da metformina, e ela estimula a glicogênese. Então, quando eu penso nas propriedades farmacocinéticas da metformina, a metformina ela é absorvida principalmente no intestino delgado, mas com uma absorção pela via oral considerada baixa. Ela é excretada através da urina de forma inalterada, então ela sofre pouquíssimo metabolismo hepático.
A metformina não se liga às proteínas plasmáticas, circulando de forma livre na corrente sanguínea e possui uma meia-vida curta, necessitando de uma administração entre 2, coloca completa aqui, a 3 vezes ao dia, e a gente costuma associar essa administração em conjunto com as refeições, porque a metformina ela tem muitos efeitos colaterais, principalmente no trato gastrointestinal. E ao associar com as refeições, eu diminuo esses efeitos colaterais. Quando eu utilizo a metformina, como eu já falei, então ele é o fármaco de primeira escolha para o tratamento do DM2. Então, vou deixar aqui, eu não escrevi, mas eu vou escrever agora. Então, toda vez que o paciente é diagnosticado com DM2, eu vou pensar em utilizar a metformina para o tratamento. E aí a gente vai avaliar se vai ser a melhor escolha ou não. Então, nesse tratamento do DM2, eu avalio se eu vou fazer o uso em associação ou de forma em monoterapia. E vem outras vantagens que transformam a metformina como fármaco de primeira escolha no paciente com DM2. Pelo fato dela alterar o metabolismo de lipídios no meu organismo, ela tem um efeito favorável sobre doenças cardiovasculares. Então, já foi comprovado que o uso contínuo da metformina reduz as complicações cardiovasculares e o risco de infarto. E nós observamos que ela também tem uma boa resposta para reverter a resistência insulínica e controlar os níveis de diabetes. E considerando a metformina está entre os fármacos com alta capacidade de redução de hemoglobina glicada. Então, eu associo eficácia, associo benefícios que vão além do controle da glicada e eu não levo o aumento de peso. Então, para pacientes obesos, é indicação não existe contraindicação, se torna essa primeira escolha, se torna ainda mais real. Só que nem tudo são flores, né? Então, a metformina pode ter interações medicamentosas, principalmente com a cimetidina, furosemida e nifedipina. E os efeitos adversos principais estão relacionados ao trato gastrointestinal. Entre 10 a 25% dos pacientes apresentam efeitos no trato gastrointestinal, com diarreias e dores abdominais. E boa parte dos pacientes que têm esses efeitos intensos, eles abandonam a terapia. Além disso, foi correlacionado que a metformina ela reduz a absorção de vitamina B12 e ela reduz a absorção de glicose, que aí é um outro efeito mais novo que pode favorecer pelo controle glicêmico do paciente e de sais biliares. E o seu efeito colateral grave que indica a suspensão do seu tratamento é se ocorrer acidose lática. Esse efeito adverso, ele é pouco comum ao paciente, mas se ocorrer, indica a retirada do medicamento. Então, a metformina, ela é contraindicada se eu tiver uma disfunção renal significativa, disfunção hepática, pulmonar ou cardíaca, ou em pacientes submetidos a exames de imagem com contraste em situação de pré-operatório. Nós vamos ver que essa é uma contraindicação não só da metformina. Em situações de cirurgia, nós suspendemos toda a medicação de antidiabéticos e esse paciente a gente faz a insulinização nesse evento pré-cirúrgico. Então, se eu pensar num resumo das atividades e das características da classe das biguanidas, ela hoje é a primeira escolha do tratamento no paciente diabético do tipo 2, principalmente se ele for obeso, mas é para todos os pacientes diabéticos do tipo 2. As características dela relacionadas, ela reduz a produção de glicose hepática e aumenta a utilização periférica
da glicose. Ela interfere no metabolismo de lipídios no meu organismo, tendo um perfil favorável sobre a produção de triglicérides e do colesterol do tipo LDL. Ela não causa ganho de peso como efeito colateral da terapia e ela reduz os índices de complicações cardiovasculares em pacientes obesos, trazendo um efeito adicional. E nós observamos que hoje a gente já fala de um tratamento de pacientes pré-diabéticos para evitar que eles se tornem diabéticos. E em um estudo feito em 2002 foi demonstrado que para aquele paciente pré-diabético, se eu introduzir a metformina em baixas doses, eu consigo evitar que eles se tornem diabéticos em torno de 31%, trazendo esses efeitos benéficos. Então, nós vamos caminhar e aí nós consideramos, só para concluir, os fármacos. A metformina ela é considerada um fármaco sensibilizador do tecido periférico para a captação de glicose e como mecanismo hipoglicemiante de redução dessa glicose, além de controlar a produção de glicose hepática. Então, mais uma classe de fármacos que vai atuar através da sensibilização periférica, aumentando essa sensibilidade à captação da glicose, vão ser as glitazonas ou as tiazolinedionas, representada como o único fármaco disponível no mercado brasileiro vai ser a pioglitazona. Lá no Goodman, se vocês estudarem, eles vão falar da rosiglitazona, mas ela foi retirada do mercado brasileiro devido à falta de segurança do seu uso, devido aos efeitos colaterais muito intensos. Então, onde as pioglitazonas atuam? Elas atuam sobre o receptor gama ativado por proliferador de peroxisoma, o que a gente chama de par gama. E ao ativar esse fator de proliferação de peroxissoma, eu vou ter efeitos que em conjunto levam à redução da glicose sanguínea. E quais são esses efeitos? Ao aumentar a captação de glicose pelos tecidos periféricos, ao aumentar essa captação, eu diminuo a resistência periférica à insulina, eu diminuo a produção de glicose pelo fígado, e eu aumento a expressão de transportadores GLUT tanto no músculo quanto no tecido adiposo, aumentando a sensibilidade à ação da insulina, aumentando a captação de glicose periférica. E eles ativam genes que regulam o metabolismo de ácidos graxos, tendo uma melhora do perfil lipídico do paciente. Diferentemente da metformina, a pioglitazona ela tem um alto metabolismo hepático, ela também tem uma boa absorção pela via oral e tem um pico de atividade plasmática, de concentração plasmática, em torno de 2 a 3 horas. A pioglitazona, apesar ela tem uma meia-vida intermediária, mas um efeito duradouro, o que garante uma única administração ao dia. Ela pode ser administrada para o tratamento do DM2, e principalmente hoje ela é uma alternativa terapêutica para aqueles pacientes que não suportam os efeitos colaterais da metformina. Então, para estes pacientes, a pioglitazona é uma alternativa de fármaco que aumenta a sensibilidade periférica à ação da insulina. Ela pode ser utilizada em monoterapia ou em combinação com outros fármacos, como a própria metformina, a insulina ou sulfonilureias, e tem uma capacidade de redução de hemoglobina glicada considerada intermediária. Ela consegue reduzir no máximo em 1,5%. Os efeitos adversos estão relacionados ao ganho de peso e principalmente esse ganho de peso associado a uma retenção hídrica e a edema. Essa retenção hídrica e edema
ela é muito prejudicial em pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então, as tiazolinedionas, elas entram no citoplasma e se ligam ao fator, ao par gama. Ela vai estimular a transcrição gênica para aumentar a captação, aumentar a expressão de receptores do GLUT4 na membrana, aumentando a captação de glicose, e ela também aumenta a expressão dos transportadores de ácidos graxos, trazendo um bom perfil sobre, diminuindo a quantidade de ácidos graxos circulantes, também tendo um perfil positivo sobre a redução de triglicérides e colesterol. Só que qual a diferença em relação à metformina? A metformina, ela bloqueia a lipogênese, e a pioglitazona, ela estimula a lipogênese através da diferenciação desse tecido adiposo e o acúmulo de ácidos graxos nessa região. E isso está diretamente relacionado com o aumento do ponderal do paciente. Então, como potenciais efeitos colaterais, já foi demonstrado que o ganho de peso é um efeito colateral muito comum em boa parte dos pacientes que fazem uso da pioglitazona. Ela causa retenção de líquidos e tem um nível de interações medicamentosas e de hepatotoxicidade presente. Ela pode levar à descompensação em pacientes com insuficiência cardíaca, mas alguns estudos querem correlacionar a pioglitazona com a indução da hipertrofia cardíaca, a indução de pólipos cólicos e o risco de fraturas em mulheres. Só que esses eventos nós precisamos de mais estudos para aumentar o nível de evidência e correlacionar com o uso contínuo da pioglitazona. Então, esse quadro ele está no Goodman. Existe quando os dois sensibilizadores da ação da insulina e que aumentam a captação de glicose e o uso pelos tecidos periféricos são a metformina e no Brasil somente a pioglitazona. Então aqui eu tenho uma comparação breve das características desses fármacos e nós vamos observar que a principal diferença está relacionada aos efeitos colaterais e às reduções de ácidos graxos livres. Então, quando a gente pensa na metformina, eu tenho efeito benéfico sobre triglicérides e colesterol, só que ele é pequeno e quando eu avalio as glitazonas, esse efeito já é mais elevado. Em contrapartida, eu tenho pouca diferenciação do tecido adiposo, então eu não tenho lipogênese ativada, e já aqui com a glitazona eu tenho a lipogênese ativada, e aí eu posso levar um aumento do peso. Então, a metformina não leva um aumento de peso e a glitazona pode levar um aumento de peso. Então, professora, quando eu avalio, e eu tenho os efeitos também da glitazona sobre edema periférico, o que é ruim para pacientes que têm insuficiência cardíaca e insuficiência renal já determinada. E além disso, eu tenho várias outras possibilidades de efeitos colaterais presentes. Então, professora, quando eu utilizo a pioglitazona, ela é utilizada assim, na prática clínica? Na verdade, a pioglitazona ela é pouco utilizada. Ela seria uma alternativa quando o paciente não tolera os efeitos colaterais da metformina. Então, eu quero manter um sensibilizador da captação de glicose periférica para diminuir a resistência periférica à ação da insulina, e aí eu posso ser uma alternativa. Então, seria um fármaco que a gente fala de segunda escolha terapêutica. Então, caminhando aí entre os fármacos que exercem efeitos sobre a glicemia do paciente, nós vamos falar agora sobre os inibidores da alfa-glicosidase. E no Brasil nós temos disponível a arcabose. O miglitol nós não temos disponibilidade no país. Então, como os inibidores da alfa-glicosidase vão atuar?
Essa enzima é uma enzima expressa na borda escovada intestinal e que é responsável pela degradação de parte, é uma das enzimas responsáveis pela degradação de carboidratos complexos em carboidratos simples para que possa ser absorvidos. Então, se eu inibir essa enzima, eu vou ter uma menor produção de carboidratos na forma que pode de carboidratos simples que possam ser absorvidos, e se eu tenho menor absorção de carboidratos, eu diminuo o quê? O pico hiperglicêmico pós-prandial. Então, a minha hiperglicemia pós-prandial, que é decorrente da alimentação, ela se torna menor. E diminuindo assim a absorção de carboidratos. E se eu diminuo essa absorção, eu preciso de um menor pico de insulina para promover a captação dessa glicose sanguínea. Então, qual o interessante da arcabose? Ela vai atuar no aumento da glicose plasmática pós-prandial e aí vai ser um efeito benéfico tanto nos pacientes DM1 como pacientes DM2. A arcabose ela é utilizada, professor, então eu posso tratar o paciente DM1 com arcabose? Não, tratar não, mas eu posso diminuir a quantidade, a dose da insulina prandial administrada ao associar a arcabose. E ela pode ser uma alternativa para fazer o quê? Para aqueles pacientes que já estão com uma resistência periférica à ação da insulina e eu associar nesses pacientes DM1, mas é um medicamento que é utilizado principalmente para o controle da glicemia pós-prandial no DM2. Então, o uso terapêutico, ele é interessante, a arcabose, ela é mais indicada para o uso, ela é mais indicada para o uso de controle de hiperglicemia pós-prandial em pacientes idosos do que as glinidas. Lembrem que as glinidas também têm esse efeito, só que o efeito delas, elas reduzem a glicose plasmática pós-prandial, mas através do aumento da liberação de insulina. Aqui eu diminuo a absorção dessa glicose. Então, eu tenho um benefício em pacientes idosos, né, porque toda vez que eu aumento a liberação de insulina em pacientes idosos, eu posso ter um maior risco de hipoglicemia. E por ter essa característica, por atuação associada com a hiperglicemia pós-prandial, ela deve ser obrigatoriamente administrada antes da alimentação. Só que quando eu comparo os inibidores da alfa-glicosidase, eles têm um baixo potencial em reduzir a hemoglobina glicada, chegando em 1%. Já as glinidas, elas podem reduzir a hemoglobina glicada em até 2%. Então, a eficácia da arcabose é menor do que a repaglinida e a natglinida. Ela geralmente é uma terapia de combinação, pois ela só vai cobrir o pico hiperglicêmico pós-prandial. Então, para evitar a hiperglicemia em outros momentos, eu preciso associar outros fármacos e elas reduzem a intolerância à glicose em pacientes. Os efeitos adversos estão relacionados principalmente com efeitos adversos no trato gastrointestinal, com distensão abdominal, aumento da flatulência e pode ocorrer diarreia em alguns pacientes, e ela pode promover uma síndrome de má absorção, principalmente de carboidratos. Em virtude desses efeitos colaterais, nós consideramos que os inibidores de alfa-glicosidase eles são contraindicados em pessoas que têm doenças crônicas intestinais, porque elas aumentam os efeitos da doença e principalmente aumentam a síndrome de má absorção que já existem nas pessoas que apresentam essas doenças intestinais. E nós observamos que a arcabose também poderia ser uma alternativa para aqueles pacientes que estão no quadro de pré-diabetes, então estão com uma tolerância diminuída à glicose, e aí aqueles pacientes que apresentam
a glicose pós-prandial entre 140 e abaixo de 200. Esses pacientes têm uma tolerância diminuída à glicose e já foi demonstrado que o uso da arcabose associado ao processo alimentar evita que o desenvolvimento de diabetes nesses pacientes. Então, é uma medicação interessante aí também para ser utilizada em pacientes com pré-diabetes. Nós já falamos isso também para a metformina. E aí, nós vamos caminhar agora. Nessa primeira etapa da aula, nós falamos principalmente dos fármacos relacionados, os fármacos mais antigos para o tratamento do diabetes. Nos últimos 20 anos, surgiram 3 novas classes de fármacos, e isso é muito bom porque aumenta o nosso arsenal terapêutico e em benefício ao paciente. Então, o que eles observaram? Ao conhecer o mecanismo de liberação de insulina pelo nosso organismo e conhecendo um pouco mais sobre a fisiopatologia do diabetes, eles observaram que esses 2 hormônios que são secretados durante o processo digestório no nosso organismo, que eles eram estimuladores da liberação de insulina no nosso organismo. Então, o GLP-1 e o GIP são hormônios que têm efeito que nós chamamos de efeito incretin-miméticos. Eles são hormônios produzidos pelo nosso trato gastrointestinal, mas que têm a capacidade de sensibilizar a célula beta-pancreática e estimular a secreção de insulina. Então, o hormônio GLP-1 ele é secretado pelas células L do intestino distal, principalmente pelo ilho e cólon. Como eu falei, ele estimula a secreção de insulina e aqui vem um efeito muito interessante, que ele é um fármaco secretagogo, mas ele estimula a liberação de insulina dependente de glicose, e nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. E além disso, o GLP-1 foi demonstrado que ele tem a capacidade de atuar nos nossos hepatócitos, diminuindo a produção hepática de glicose e diminuindo a secreção de glucagon de forma dependente aos níveis de glicose. E isso é interessante porque eu diminuo a produção de glicose no período de jejum, diminuindo a possibilidade de hiperglicemia não associada com a alimentação. Já o GIP, ele vai ser sintetizado pelas células K do intestino proximal, então no duodeno. Ele também tem a capacidade de estimular a secreção de insulina de forma dependente à glicose. E um efeito que tem sido muito comentado na comunidade científica é que o GIP ele já foi correlacionado em modelos animais com o aumento da proliferação das células beta-pancreáticas e com o aumento da sobrevida das ilhotas de Langerhans como um todo em pacientes tanto com DM1 como DM2. E aí isso é muito benéfico para o organismo preservar essas células beta-pancreáticas, porque tanto no DM1 como no DM2 eu tenho uma redução dessas células ao longo da doença. E eles são hormônios complementares que estão envolvidos também, além desses efeitos sobre o metabolismo de glicose, eles vão também ter efeitos, funções no trato gastrointestinal, aumentando a saciedade e diminuindo a motilidade do trato gastrointestinal. Então, as incretinas, com o início dos estudos, então, esses efeitos das incretinas são efeitos muito novos que ainda estão sendo determinados, além dos efeitos benéficos sobre o metabolismo de glicose. Então, já foi observado que as incretinas, como função principal, elas vão ser liberadas após uma refeição. Elas são hormônios que diminuem o apetite do paciente, diminuindo a ingestão de alimentos e já foram correlacionadas com o aumento da neuroproteção. Elas estão relacionadas com a redução da lipólise e aumento da lipogênese. Já foi observado que ela afeta a atividade osteoclástica, diminuindo a reabsorção óssea pós-prandial,
e o que nos interessa é principalmente o aumento da sobrevida de células betas, o aumento da secreção de insulina e aumento da biossíntese de insulina, culminando em um aumento da captação de glicose dependente da insulina e reduzindo a glicose plasmática. Além disso, já foi demonstrado, como eu falei, o GLP-1 ele suprime a liberação de glucagon e ao suprimir a liberação de glucagon, eu diminuo a produção hepática de glicose, reduzindo na glicose plasmática. Já existem várias outras funções relacionadas com a proteção cardíaca e com a disfunção endotelial, e também já foi relacionado que, ao aumentar a saciedade do paciente e ao diminuir a motilidade do trato gastrointestinal, eu também diminuo a hiperglicemia pós-prandial e isso tem um efeito benéfico sobre a glicose plasmática. Então, quando eu avalio esses hormônios e a sua atuação, como eu posso utilizá-los para o benefício do tratamento de diabetes mellitus do tipo 2? Então, foram estabelecidas duas estratégias e duas classes de medicamentos baseados nessa ação do GLP-1 e do GIP no nosso organismo. Então, esses agentes, ou eles vão atuar mimetizando o efeito das incretinas, GLP-1, então houve a síntese desse hormônio, então de um análogo, ele é um peptídeo, e aqui eu tenho a única classe de fármacos de antidiabéticos que é administrado pela via parenteral, a via de administração pela via parenteral. Então, eles são análogos ao hormônio GLP-1 e eles são agonistas eles possuem uma atividade agonista, por ser um análogo, eles vão atuar mimetizando o GLP-1. Então, como exemplo, eu tenho a exenatida, a liraglutida, a dulaglutida e a semaglutida, que é o fármaco mais novo. Mas qual é a desvantagem? Eles são peptídeos e precisam ser administrados pela via parenteral e não conseguiram fazer ainda a administração pela via pulmonar. Então, eu tenho que fazer o uso de insumos e existem pessoas que não têm intimidade com a autoaplicação. E aí, eles estudaram um pouco mais essa via e viram que a enzima dipeptilpeptidase 4 é responsável pela degradação desses hormônios na circulação sanguínea. Então, eles falaram, se a gente inibir essa enzima, eu vou diminuir a degradação, e ao diminuir a degradação, eu aumento o tempo de circulação desses hormônios, potencializando o efeito desses hormônios no organismo. E aí foi criada a classe de fármacos, os inibidores DPP-4, que nós temos 5 representantes, a vildagliptina, a sitagliptina, a sajagliptina, a alogliptina e a linagliptina. Então, eu não tenho essa figura aqui, eu vou voltar lá, só para a gente falar do mecanismo de ação, porque eu acho que fica mais visível. Desculpa de eu não ter colocado, eu esqueci. Então, como esses fármacos vão atuar, estimulando a liberação de insulina? Nós falamos que eles vão estimular a liberação de insulina, e que é um interessante, ele é um fármaco secretagogo, mas ele vai estimular a liberação de insulina de forma dependente aos níveis de glicose. Então, como isso ocorre? Nós já falamos que o principal mecanismo para a liberação de glicose no meu organismo o principal mecanismo para a liberação de insulina no meu organismo é o aumento dos níveis de glicose sanguínea. Então, quando eu aumento o nível de glicose, eu ativo toda a cascata para a exocitose da insulina, que está sintetizada e armazenada nas vesículas, dentro da célula beta pancreática.
Então, eu preciso da glicose para ocorrer esse processo. Só que existem alguns fatores que têm a capacidade de estimular e potencializar essa liberação. Então, um desses fatores é a ação desses hormônios incretin-miméticos e da ação da adrenalina em receptores beta-2. Então, esses hormônios eles se ligam à proteína G estimulatória, que tem a capacidade de potencializar a exocitose. Então, por exemplo, professora, se os meus níveis de glicose estiverem baixos, então estiverem abaixo de 80, eu fiz um processo e eu tive uma liberação, eu administrei um análogo de GLP-1, eu dei uma injeção e eu administrei esse análogo, eu não tinha medido a minha glicemia. Esse paciente vai ter um risco de hipoglicemia? Vai, só que ele é pequeno. Por quê? Porque mesmo com estímulo para a liberação de glicose, um análogo de GLP-1, ele estimula. Eu não tenho o principal fator para a liberação, que desencadeia toda a cascata de exocitose. A glicose está baixa. Então, eu não vou ter o quê? A indução. Eu não vou ter um aumento da liberação de insulina plasmática e eu não vou ter um risco de hipoglicemia. Então, esses medicamentos, eles são muito interessantes por esse efeito. Eles só aumentam a liberação de insulina se os níveis de glicose estiverem elevados. Então, eles são muito superiores em relação à sulfonilureia. Então, o risco de hipoglicemia, ele também é considerado um secretagogo, porque ele aumenta a secreção de insulina, mas esse risco de hipoglicemia fica muito baixo nesse tratamento. E, então, o primeiro desses fármacos a serem sintetizados e elaborados foi a exenatida. A exenatida, ela é uma proteína que foi retirada da saliva da salamandra, porque eles viam que elas conseguiam imobilizar as presas. E aí eles foram ver como ele imobilizava a presa, era causando hipoglicemia nessa presa. Então, o mecanismo e aí eles foram estudar essa proteína e viram que ela era um análogo do GLP-1. Então, ela parecia com esse hormônio que é sintetizado no nosso organismo. Então, além de induzir a secreção de insulina dependente de glicose para reduzir os níveis glicêmicos, eu diminuo a liberação de glucagon e, ao diminuir a liberação do glucagon, eu diminuo a produção hepática de glicose e um outro efeito benéfico sobre a glicemia, que eu retardo a motilidade do trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico e diminuindo a absorção de glicose pelo meu organismo. Ela pode ser utilizada em monoterapia e em associação. E qual é a vantagem? Por que eu não dou GLP-1? Porque a meia-vida desse hormônio é muito pequena no meu organismo. E o análogo, a exenatida, ela não é metabolizada pela enzima degradadora ADPP4. A principal via de excreção desses fármacos é a via renal e ela possui, a exenatida tem uma meia-vida de 2 a 3 horas, que necessita então de uma aplicação desse fármaco 2 vezes ao dia e com duração, ela meia-vida de 2 a 3 horas, só que a duração do efeito nos tecidos, ela dura até 12 horas. Então, necessita de uma aplicação subcutânea 2 vezes ao dia e principalmente relacionada à refeição. A potencial de redução de hemoglobina glicada é considerada baixa e foi observado que os análogos de LP1, por diminuir o esvaziamento retardado, o esvaziamento gástrico, por aumentar a saciedade, eles conseguem promover uma perda sustentada de peso no paciente de 2,5 kg a 4 kg por mês. E hoje esses fármacos, a liraglutida, que é o análogo dele mais difundido, porque tem uma posologia melhor, com aplicação de 1 vez ao dia, ela já é aprovada para o uso do tratamento da obesidade. Esses fármacos podem ser utilizados de forma individual
ou em associação, considerando que a eficácia em redução de glicada é considerada intermediária. Aqui ela é considerada relativamente baixa e intermediária, chegando no máximo a 1%. A gente deve contraindicar os análogos de GLP-1 em doenças renais graves e câncer endócrinos, porque elas parecem promover, acelerar o desenvolvimento desse câncer, e na doença renal eu tenho um alto risco de hipoglicemia. Qual a diferença da liraglutida para a exenatida? É a farmacocinética. Então, as propriedades farmacocinéticas, eu tenho uma meia-vida bem maior, de 8 a 12 horas, e com efeito de ação, duração da ação em torno de 24 horas, o que permite uma única aplicação ao dia. Então, por ter esse efeito um pouco mais prolongado, nós vamos observar que a capacidade de redução de glicada é em torno de 30% maior. Então, eu posso chegar a porcentagem, a eficácia de redução de glicada em até 1,4%, considerado um efeito intermediário. Os efeitos adversos estão relacionados principalmente a náuseas e vômitos no trato gastrointestinal, por reduzir a motilidade do trato gastrointestinal deste paciente, mas são efeitos transitórios que estão no início da terapia e não se estabelecem. Existem alguns pacientes que permeiam com diarreias e pode ter o risco de hipoglicemia, mas é um evento raro. As contraindicações são as mesmas e as interações medicamentosas as mesmas que ocorrem com a exenatida. Já a dulaglutida, ela foi liberada para o mercado em 2018, então é um fármaco bem novo. Tanto a dulaglutida e a semaglutida, eles possuem uma meia-vida, um efeito, uma duração no organismo muito grande, porque elas foram produzidas para gerar depósitos na região subcutânea, e esses depósitos promovem uma liberação prolongada desses fármacos no período de uma semana. Então, tanto a dulaglutida como a semaglutida vão ser administrados em uma única dose semanal, o que traz uma vantagem muito grande para a administração. O pico máximo de atividade e de liberação desse fármaco é em torno de 48 horas após a administração, e eu tenho também tanto da dulaglutida como a semaglutida, que são os outros análogos de GLP-1 no mercado. A capacidade, a eficácia para redução de hemoglobina glicada está aí em torno de 1,4%, considerado um potencial intermediário. E aí, agora nós vamos caminhar para a última classe de fármacos correlacionadas com o efeito para redução e controle da glicemia, que são a penúltima. A última são os inibidores SGLT2. Então, que são os inibidores DPP-4. Então, eles também vão atuar sobre o sistema de hormônios incretinomiméticos ao atuar sobre GLP-1 e GIP. E aí, o que nós vamos observar nesses fármacos? Eles vão inibir a enzima responsável pela degradação de GLP-1 e GIP. Então, se eu inibo a DPP-4, eu vou aumentar a concentração desses hormônios endógenos. Já foi demonstrado que todos eles são capazes de duplicar a concentração desses hormônios na circulação sanguínea. E aí, o GIP e GLP-4 vão promover os efeitos benéficos no organismo, ao aumentar a secreção de insulina dependente de glicose, diminuir a secreção de glucagon e diminuir a geração de glicose hepática, promovendo assim a redução da glicemia. Só que, diferentemente dos análogos de GLP-1, os inibidores de DPP-4 não conseguem alterar a motilidade do trato gastrointestinal, não alteram a sensibilidade à insulina e não alteram a saciedade. Então, eles não conseguem promover a redução de peso que um análogo GLP-1
promove. E a capacidade de redução de hemoglobina glicada é considerada relativamente baixa, em torno de 0,8% quando utilizado em monoterapia. Eles têm características farmacocinéticas interessantes que permitem a administração uma única vez ao dia. Então, só para vocês pegarem e terem uma noção, só deixa eu usar o apagador aqui, dessa ação do GLP-4, dos inibidores do PP4, então aqui está a concentração do GLP-1 na ausência de um inibidor de PP4. Então, essa é a quantidade endógena circulante. Quando eu acrescento o inibidor de PP4, eu dobro a quantidade desse hormônio circulante. O mesmo acontece para o GIP. Quando eu penso em mecanismo de ação, a vildagliptina e a sajagliptina, elas se ligam de forma covalente a essas enzimas DPP4, então elas inativam essas enzimas, e a sitagliptina, alogliptina e linagliptina, elas exercem uma competição pelo local, pelo sítio de ligação dessa enzima aos hormônios. Então, todos esses fármacos são bem absorvidos pelo trato gastrointestinal, são excretados de forma inalterada na urina, não sofrem um metabolismo hepático significativo, com exceção da sajagliptina, e eles circulam livremente no plasma, possuem pouca ligação a proteínas plasmáticas, com exceção da linagliptina, que a maior parte ela está ligada a proteínas plasmáticas. E qual é um fator interessante dos inibidores de DPP4? É a alta segurança do uso dessa classe de fármacos. Até hoje, nós temos mais de 10 anos, nós estamos em torno de 10 anos do uso dessa classe de medicamentos. Não foram observados efeitos adversos significativos com a terapia. E a possibilidade de ocorrência de hipoglicemia ela é muito baixa, porque a liberação de glicose de insulina vai estar condicionada à presença de glicose. E o único efeito colateral que foi observado, só que é raro, foi observado que alguns pacientes em uso contínuo apresentam dor articular de grande intensidade quando faz o uso contínuo de inibidores de DPP4, mas essa associação também é rara. A maioria dos pacientes não apresentam essa dor articular. Então, nós temos um fármaco aí com alta segurança. E os efeitos, eu quis manter isso. Hoje, os inibidores de DPP4 são fármacos muito bem tolerados para o paciente com diabetes. Ele não altera, eles não permitem a redução de peso como os análogos de GLP-1, mas eles também não levam um aumento do peso, do ganho ponderal, como as sulfanilureias, que é um secretagogo que induz o aumento ponderal, e em modelos animais eles têm sido demonstrados por aumentar a massa de células beta-pancreáticas. Agora sim, nós vamos para a última classe de fármacos utilizadas com essa atividade de antidiabéticos orais, que são os inibidores SGLT2. Quais são os representantes no mercado? São a dapaglifosina, a canaglifosina e a empaglifosina. Mas primeiro a gente tem que entender o que é esse SGLT2. O SGLT2 é um transportador de glicose e sódio expresso no meu túbulo contorcido proximal do meu néfron. Eles são responsáveis pela reabsorção de até 90% da glicose que passa diretamente pelo filtrado. E normalmente nós não eliminamos glicose na urina, mas já foi demonstrado que em pacientes, a gente sabe que em pacientes diabéticos, devido à hiperglicemia muito intensa, nós observamos que ocorre a eliminação de glicose do nosso organismo pela urina. Então, eles pensaram e avaliaram quem controla essa reabsorção ou não da glicose. É principalmente esse transportador
expresso no meu túbulo contorcido proximal. E eles falaram assim, peraí, então se eu inibir esse transportador, essa glicose que passou pelo filtrado na cápsula de Bowman, no meu glomérulo, se eu não tiver um transportador que é capaz de reabsorvê-la, eu vou eliminar essa glicose na urina e, naturalmente, eu vou diminuir os níveis glicêmicos. E aí eles criaram esses inibidores e observaram que esses inibidores eram capazes de reduzir, sim, a glicemia. Então, esse transportador, ele, além de reabsorver glicose, ele é um cotransportador do íon sódio. Então, se eu diminuo, e aí vem um efeito benéfico dos inibidores SGLT2. Se eu diminuo a reabsorção de glicose, o transportador está bloqueado, eu também reduzo a absorção de sódio. E eu tenho um benefício sobre o controle da pressão arterial. Então, eu também tenho, além de um efeito sobre a glicemia, eu tenho também um melhor controle da pressão arterial. E já foi demonstrado, mas professora, essa glicose, ela não seria necessária para o meu organismo? Eu estou eliminando o principal transportador? Porque num paciente, eu tenho a segurança do uso desses fármacos no paciente com diabetes mellitus do tipo 2? Porque nesses pacientes ocorre uma superexpressão desses transportadores e uma superativação. Então, inibir parte desses transportadores é benéfico para o meu organismo. Então, já foi demonstrado que os inibidores SGLT2, eles são capazes de levar à perda urinária de açúcar em torno de 50 a 100 miligramas e tem uma capacidade de redução da hemoglobina glicada em torno de 0,5 a 1%. Quando eu penso nas propriedades farmacocinéticas, esses inibidores têm uma boa disponibilidade pela via oral, um nível máximo de atuação entre 1 a 2 horas após sua ingestão e 90% estão ligadas às proteínas plasmáticas. Possui uma meia-vida de 12 horas, o que permite uma única dose administrada uma vez ao dia. E são amplamente metabolizados pelo nosso sistema hepático com a produção de metabólitos inativos que são excretados pelos rins. Então, o que nós observamos? Que os inibidores SGLT2 eles têm uma eficácia similar a outros antidiabéticos orais antidiabéticos orais de baixa potência para redução da hemoglobina glicada. Por promover a eliminação de glicose, ele tem uma redução de peso favorável ao paciente em torno de 2 a 4 quilos ao ano e uma redução da pressão arterial em torno de 2 a 4 milímetros de mercúrio, que é um efeito interessante. Só que quando eu faço uso de inibidores SGLT2, eu tenho alguns efeitos colaterais que estão principalmente relacionados com o aumento de infecções urinárias e genitais devido à glicosúria. E a gente já sabe que o paciente diabético tem uma certa predisposição a infecções no trato gênito-urinário. E o risco de hipoglicemia ele existe, mas ele é menor do que das sulfonilureias. Ele se compara ao risco de hipoglicemia do uso de uma metformina. Então, quando eu penso em classes farmacológicas, nós temos aqui a apresentação de todos os fármacos que podem ser utilizados no tratamento do DM2. E no GD eu vou passar alguns estudos de caso para que a gente possa começar a desenvolver esse pensamento do uso desses fármacos com as características de cada um deles e a indicação para cada paciente. E na quinta-feira nós vamos promover esses estudos de casos e hoje nós também vamos discutir um pouquinho sobre esses fármacos, ok? Então, obrigada, gente!